Imagine, soldados soviéticos nas montanhas do Afeganistão, reunidos em volta de uma fogueira. Eles estão cansados, com frio e olhando para uma panela de água fervendo. Você pode pensar que eles estão fazendo uma sopa, um ensopado, algo para comer, mas não, dentro da panela estão cartuchos. Eles enlouqueceram? Não exatamente, essa foi a solução deles para um problema real. Lá em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, seus soldados enfrentaram o mesmo problema que assombra exércitos desde o começo dos tempos: logística ruim e rações ainda piores. Às vezes por corrupção, outras pelas linhas de suprimento desorganizadas ou porque os soldados queriam comida melhor, então recorriam aos comerciantes afegãos. Pão fresco, frutas frescas, talvez um pouco de carne e qualquer coisa melhor do que o que saía de uma cozinha de campanha soviética. Havia apenas uma complicação: dinheiro. Os soldados soviéticos não eram bem pagos, não o suficiente para fazer compras na feira toda semana, mas o que eles tinham, em grandes quantidades, era munição. Em zonas de guerra, ninguém conta cada cartucho. Com ajustes na papelada, sempre dava para pedir mais. Ninguém vai questionar um soldado da linha de frente pedindo um carregador extra. Então, as tropas começaram a trocar munição por comida, e é aqui que as coisas ficaram complicadas. Os Mujahideen, resistência afegã, não eram um exército formal e se misturavam à população. Então, os mesmos comerciantes que vendiam maçãs para as tropas soviéticas, muitos deles estavam discretamente desviando munição diretamente para as pessoas que estavam lutando contra os soviéticos, e Mujahideen preferiam munição soviética. Usavam AKM 762x39, capturaram AKs 74 545x39, calibres e carregadores compatíveis. Sempre que um soldado soviético trocava munição por passas, era provável que esses cartuchos fossem usados contra eles nas colinas. Claramente era um problema, a solução exigia sutileza. Os soviéticos não podiam simplesmente entregar munição obviamente falsa. Se eles fizessem isso, os mercadores e os Mujahideen perceberiam. Então os soviéticos criaram algo que parecia suficientemente inteligente. Ao redor de uma fogueira, eles ferviam os cartuchos por talvez 5 horas. Tempo suficiente, na opinião deles, para destruir o espoleta, mas não tempo suficiente para aquecer o cartucho a ponto de explodir. No papel parecia um plano perfeito, a munição parecia normal, tinha o mesmo peso. A ideia era simples: ao chegar aos Mujahideen, ela falharia. Só faria um clique, talvez travasse o fuzil ou causasse uma troca de tiros. E os soviéticos teriam uma refeição quente sem armar o inimigo por acidente. Bem, já voltamos para ver como isso acabou. Enquanto esses cartuchos cozinhavam numa marmita, outros exércitos sabotavam munição de maneiras realmente eficazes e assustadoras. Volte uma década. Vietnã. Os Estados Unidos estavam presos em uma longa e exaustiva luta contra o Vietcong e o exército do Vietnã do Norte. As tropas americanas avançavam muito devagar, permitindo que o inimigo sumisse na selva antes mesmo das patrulhas perceberem. Entra em cena o coronel John Singlaub e o SOG, o Grupo de Estudos e Observação. Eles se especializavam em missões atrás das linhas inimigas, equipes pequenas, trabalho silencioso, trabalho perigoso. Essas equipes seguiam achando depósitos de munição inimigos, mas tinham um problema ao explodi-los. As explosões espalhavam munições por todo lado. Carregá-las era pesado demais. Então Singlaub propôs algo sorrateiro, algo que faria cada combatente Vietcong questionar se cada munição que eles carregavam era do projeto Eldest Sun. O plano era simples de explicar e terrível de executar. Os operativos da SOG pegavam munições capturadas de 762x39, abriam, retiravam a pólvora e substituíam por um explosivo muito mais potente, do tipo que não criava a pressão normal suportada, que era de 45.000 psi, mas acima de 250.000 psi, podendo despedaçar o fuzil e arrancar uma mão, ou pior. Mas havia um detalhe. Cada munição precisava estar perfeita, sem marcas, arranhões ou sinais de manuseio. Isso não era algo que você podia apressar. Eram horas de trabalho lento e tedioso na bancada, convertendo cartuchos em pequenas bombas disfarçadas. Ao todo, sabotaram cerca de 12.000 cartuchos de AK, 556 de metralhadora e 1.968 cartuchos de morteiro. Agora precisavam colocá-los nos estoques inimigos, por isso as equipes da SOG levavam pequenos pacotes nas missões. Ao achar um depósito de munição, eles discretamente colocavam algumas munições sabotadas, só o suficiente para que um cartucho por carregador fosse letal.
Depois veio a campanha de desinformação, panfletos alertando sobre armas chinesas de baixa qualidade, transmissões de rádio afirmando que o metal das armas chinesas era frágil e estudos falsos sobre parafusos rachados e canos estourados. Tudo para que os norte-vietnamitas desconfiassem do fornecedor e temessem seu equipamento. Não era sobre matar dezenas de soldados, era sobre semear paranoia e funcionou, pelo menos por um tempo. Há relatos de combatentes vietcongues encontrados mortos com fuzis explodidos em suas mãos, mas o projeto Filho Mais Velho tinha uma falha fatal. Permaneceu em segredo até que deixou de ser. Um vazamento para a imprensa expôs tudo. O inimigo descobriu, e sabendo disso, a operação perdeu sua utilidade. Além disso, munição sabotada não é o único truque sujo na história militar. Voltando até a Guerra Civil Americana, você encontra uma arma tão simples e ardilosa que parece irreal. O torpedo de carvão. A Confederação estava sitiada. Navios da União bloqueavam os portos do Sul em uma grande operação chamada Plano Anaconda. O Sul não tinha muito dinheiro ou indústria, mas tinha um espião de imaginação distorcida, Thomas Edgeworth Courtney, cuja ideia era quase elegante. Pegue um projétil de artilharia a oco, refunda-o para que pareça um pedaço comum de carvão. Encha-o com pólvora, sele com cera e piche. Agora você tem uma bomba que parece exatamente combustível. Coloque um desses pedaços de carvão na pilha de carvão de um navio da União e mais cedo ou mais tarde alguém vai jogá-lo na caldeira. E então, bum, fumaça preta, ferro despedaçado, uma máquina a vapor se destruindo depois do teste. A Confederação produziu um lote desses torpedos em 1864, mas então, por azar, um agente confederado que carregava os planos foi capturado. A União aumentou a segurança em seus depósitos de combustível. Mesmo assim, alguns desses pedaços falsos podem ter passado despercebidos, talvez nunca saberemos ao certo, porque as locomotivas a vapor explodiam o tempo todo na década de 1860. As caldeiras eram perigosas, a manutenção era irregular e qualquer navio podia explodir sem que ninguém se surpreendesse. Dois incidentes suspeitos se destacam. O USS Shenango explodiu na viagem inaugural em 1864, matando 30 marinheiros. Mais tarde naquele ano, o navio de tropas da União Greyhound sofreu explosão na caldeira, forçando a tripulação a abandoná-lo. Logo depois, 6 civis que trabalhavam a bordo foram presos por comportamento suspeito. Aquilo eram torpedos de carvão? Talvez não, mas o momento é interessante. E esse é o lance sobre armas como essas. Explosivos escondidos, cartuchos armados, carvão explosivo. Elas não machucam só o inimigo, elas entram na cabeça do inimigo. Porque ao começar a se perguntar se o próximo cartucho, carregador ou pá de carvão pode explodir na sua cara, você para de confiar no seu próprio equipamento. Você hesita, você duvida de si mesmo, e na guerra, hesitar pode ser fatal, o que nos leva de volta àqueles soldados soviéticos e sua panela de cartuchos fervendo. As pessoas fazem coisas estranhas sob estresse. Você já sabe disso, mas de vez em quando você ouve falar de algo tão estranho, tão desconcertante, que você precisa parar e perguntar: espera aí, por que alguém faria isso? Bem, aqui vai a conclusão. O plano deles nunca funcionou, nem um pouco. A munição moderna é incrivelmente resistente. O estojo é selado, a água não entra. As espoletas não usam mais produtos químicos antigos e frágeis, ferver não altera nada. Esse truque funcionava no século XIX, quando as espoletas tinham fulminato de mercúrio. Ao ferver, desmanchavam. Mas com a munição do século XX, esquece. Enquanto os confederados explodiam caldeiras com carvão falso e a SOG convertia rifles em granadas no Vietnã, os soviéticos no Afeganistão só faziam sopa quente com cartuchos. Esses truques não venceram guerras nem mudaram estratégias, mas deixaram marca e geraram paranoia. Às vezes, a arma mais assustadora no campo de batalha não é o rifle. Nas suas mãos, é a dúvida na sua cabeça sobre se é seguro ou não puxar o gatilho.